Boa noite a você ligado aqui na TV Brusque, no canal 21, a imagem da cidade na sua TV, e também você ligado conosco pela internet. No ar, a TV Brusque Eleições 2016, onde hoje estamos com mais uma entrevista, né? Hoje estamos com mais um candidato, hoje a nossa sexta entrevista dos candidatos à Prefeitura de Brusque, a penúltima. Hoje estamos recebendo aqui o candidato Odirley de Lagnolo Ubá, do Partido Solidariedade, junto com o PRP, para a gente conversar aí durante esta hora, trazendo ideias, ajudando aí o eleitor, falando de diversos assuntos que foram escolhidos pelo nosso assinante, pelo nosso telespectador, assuntos que são de maior interesse da nossa comunidade. Vamos então na nossa sexta entrevista hoje com o nosso amigo Bá. Tudo bem, Bá? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Tudo certo. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. E para começar, fala um pouco sobre esse desafio que você está encampando aí, de concorrer aí à Prefeitura de Brusque. Uma boa noite, né? Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. É um desafio, né? É uma campanha política, a gente tem um projeto que a gente quer defender, porque a gente entende que, né, a política, de uma certa forma, ela não está compreendendo a sociedade. Então, nós estamos cansados de ir para as ruas, né, vindo já desde 2013, fazendo manifestações pelo país, né, e na nossa cidade aqui, enfim, resolvemos então apostar num projeto, pensar um projeto que visa tirar, né, poder da classe política e transparecendo os dados públicos. Então, para isso, a gente resolveu lançar uma candidatura a prefeito, e para defender esse projeto, porque a gente vê que não seria, né, de interesse da classe política que aqui está. Ô, você, lendo a tua plataforma de governo, o material que você tem divulgado, você está focando muito a sua campanha na questão da gestão pública, né? Gestão pública. E um dos assuntos que foram levantados pelo telespectador aqui, falando em gestão pública, é sobre uma questão que foi levantada pelos últimos dois prefeitos de cargos comissionados, tamanho da máquina, gastos públicos, enfim. Qual é o teu posicionamento sobre essa questão da gestão do primeiro escalão da prefeitura, cargos comissionados, essa questão envolvendo os gastos públicos? Então, Rodrigo, nosso plano de governo, nós temos lá, claro, que vai haver uma limitação de no máximo 100 cargos comissionados. Ou seja, hoje a administração pública municipal conta com algo em torno de 300 a 350, não se sabe o dado oficial. Enfim, a gente está propondo uma limitação de 100 cargos comissionados, ou seja, já vamos reduzir a folha de pagamento num valor considerável, até porque esses cargos comissionados normalmente custam mais caro do que os técnicos para a nossa sociedade. Então, a ideia principal é reduzir o poder político e aumentar a eficiência com os servidores públicos municipais, que são, de fato, as pessoas ali que se prepararam a vida inteira para exercer aquela função. Então, reduzindo esses cargos para 100, o poder de influência político também diminui. E outra, a sociedade não vai mais pagar cabos eleitorais para partidos políticos. Porque a gente tem, né, na nossa sociedade, né, no nosso município, a gente vê e ouve, né, às vezes, muita gente pensa que é até uma lenda, né, de que tem 7 pessoas olhando e 1 trabalhando, né? Então, isso, nós temos que acabar com isso. Então, profissionalizando a gestão pública, tecnizando, né, vamos dizer, os setores da Prefeitura Municipal de Brusque, contratando as pessoas certas para os locais certos, reduzindo o custo, de fato, né, do funcionalismo público, notadamente nos cargos comissionados. Então a gente vai ter mais eficiência, né, vai gerar um conforto para o servidor público, porque às vezes também o servidor público municipal é confundido com os cargos comissionados. O efetivo é confundido com o cargo comissionado. E isso também vai trazer moral para o servidor público municipal, o que vai fazer com que ele trabalhe de fato mais motivado, né? Porque justamente um servidor municipal motivado, ele vai
atender melhor, né, a toda a nossa sociedade e vai conseguir produzir muito mais do que, né, hoje produz. Então, basicamente, vamos olhar para a gestão pública com profissionalismo, né, chamando pessoas capacitadas para o poder público. Vamos ter uma equipe formada por pessoas que moram em Brusque, né? Então é um projeto nosso, da cidade, né? E vamos entregar essa cidade na mão da nossa sociedade. Essa questão de número de cargos comissionados, você entende que, você falou em 100 cargos comissionados, que seria até menos da metade do que, pelo menos hoje, o que o Observatório Social de Brusque, não é um dado oficial, mas o que o Observatório Social de Brusque levantou. Você acredita que com esse número tão reduzido é possível tocar a máquina pública com total segurança? Então, Rodrigo, nessa questão do profissionalismo, que a gente entende, né, como um profissionalismo, a profissionalização da Prefeitura Municipal de Brusque, né? Na verdade, a Prefeitura, quando a gente sair, eu quero que ela toque sem os 100 cargos comissionados, inclusive. Porque a gente vai buscar essa profissionalização da gestão, e uma profissionalização, ela significa que, independente de quem esteja lá, vai continuar tudo funcionando do jeito que foi planejado. Então, isso é a profissionalização, isso vai trazer uma segurança para a nossa população e para a nossa sociedade, e vai trazer também uma garantia na execução dos serviços. Porque nós precisamos, de fato, ter políticas de Estado, não políticas de governo. E a administração pública municipal, ela não nasce e morre a cada 4 anos. Ela é algo perene, né, que fica, de fato, consolidado. E esse legado é que a gente tem que deixar. Eu tenho notado assim que os governos passam e não deixam legado. Então nós queremos fazer um governo focado em políticas de Estado, por isso que nós queremos também abrir, né, um debate amplo com a comunidade, dar voz à comunidade, às entidades da sociedade civil organizada, profissionalizando a gestão e, né, o próximo prefeito que entrar, daqui a 4 anos, ele vai, de fato, encontrar uma realidade tranquila, né, e que não vai ter uma preocupação que, claro, que a gente vai pegar agora, porque vem de um governo político, né, e nós vamos transformar esse governo num governo profissionalizado, então a gente vai pegar uma situação um pouco desconfortável no sentido da gestão, mas a gente vai entregar daqui a 4 anos esse governo, de fato, para que qualquer cidadão brusquense que se candidate a prefeito toque essa prefeitura, né, do jeito que ela estará, né, preparada para ser administrada. Continuando no campo da gestão, um projeto que eu pude acompanhar, a gente vem com um plano de governo lido para cá, é essa questão de digitalização, de disponibilização dos dados públicos. Como é que você pretende executar essa proposta? Então, nós temos um projeto que se chama Cidadania Digital. E esse projeto é que a gente vê como a ponta de salvação da sociedade e dessa classe política. Então, como a gente está cansado de ir para as ruas lá, né, bater panela lá na praça, né, na frente da prefeitura, pintar a cara de verde e amarelo e levantar a bandeira, né, verde e amarela do nosso país, nós não queremos mais ir para a praça para fazer manifestação. Então nós pensamos nesse projeto que se chama Cidadania Digital, que ele traz 100% de transparência no poder público, ou seja, todos os relatórios que eu, enquanto prefeito, vou tirar da minha mesa, você, da sua casa, vai tirar do seu computador. Então nós vamos saber quantas crianças tem fora da creche, quantas pessoas estão esperando o exame de saúde, quanto custa cada exame de saúde desse que as pessoas estão esperando, porque às vezes a gente acha comum a corrupção, né, o desvio de dinheiro público, mas a gente até aceita às vezes, mas quando essas informações estiverem transparentes, quando a gente saber que tem mais de 1000 crianças esperando uma vaga na creche, nós não vamos mais aceitar esse comportamento. E nós vamos agir como de fato deveremos agir, que é cobrando do político, né, um comportamento ético, um comportamento de fato comprometido com aquilo que ele se propõe durante a campanha. Porque quando o nosso político está vindo agora para as ruas pedir voto, ele está vindo pedir para cuidar das coisas públicas. Ele não está vindo aqui pedir para ir lá e depois desviar dinheiro público para que finalidade seja para financiar uma campanha, seja para qualquer outro tipo de finalidade, ou até para o enriquecimento ilícito. Então, esse político ele vem pedir o voto aqui agora, né, para a nossa sociedade de uma forma
como se fosse cuidar das coisas e depois covardemente ele vai lá e desvia dinheiro público. Então, nada mais justo do que a sociedade ter acesso a todos os dados públicos. Claro, preservando os dados fiscais, porque os dados fiscais só interessam, de fato, ao contribuinte e ao fisco municipal. Inclusive, eu penso que o próprio prefeito não pode ter acesso aos dados fiscais da nossa prefeitura municipal, porque isso também traz isonomia para o setor, isonomia para todos os contribuintes da nossa cidade. E é que eu estou falando com o contador. É isso aí. Fiscais e dessas questões de números. É isso aí. Vamos voltar, vamos bastante do assunto, agora vamos falar sobre propostas de saúde. Nossos telespectadores que enviaram sugestões, maior reclamação, maior demanda sobre saúde diz respeito a filas de exames. Foi a principal bandeira, a principal reivindicação que foi colocada, entre outros pontos aí sobre tratamento, questão de farmácia, de remédios. Qual é a proposta que o candidato tem para esse setor que pode destacar para o setor de saúde? Então, dentro do projeto Cidadania Digital, né, Rodrigo, nós começamos a ver a Prefeitura Municipal partir deste olhar aqui. Então, nós temos que esquecer todos esses problemas que nós temos hoje, nessa questão analógica, vamos dizer assim, e nós partimos para uma questão onde a inteligência artificial é que vai dominar, e vai nos ajudar na própria gestão. Então, nós teremos dados para ser gestado, porque ninguém administra aquilo que não conhece. Então, por isso que a gente quer que a sociedade tenha conhecimento sobre os dados. E, falando de saúde, propriamente dito, nós vemos, por exemplo, a pessoa solicitando uma consulta médica da sua casa. Não vai precisar gastar dinheiro e tempo se deslocando a um postinho de saúde. Vai economizar tempo, porque hoje, por exemplo, tu vai lá, como eu fui no posto de saúde das Águas Claras, tu tem pessoas lá que ficam das 5 horas da manhã até as 8 horas da manhã esperando abrir o postinho. Ou seja, são 20 vagas por dia, são 20 pessoas. Para pegar senha. Para pegar senha. E aí vamos fazer uma conta aqui comigo. Tu tens 20 pessoas esperando 3 horas, das 5 às 8, média. Porque tem gente que chega às 3, tá? Então, tu tem 20 pessoas, 3 horas já dão 60 horas perdidas. Tu vai ter, se estão pegando 20 senhas, que são 20 atendimentos por dia, tu tens mais um tempo médio de atendimento de 4 horas cada uma. Porque se o médico vai trabalhar 8 horas, para atender 20 pessoas, só tem um tempo médio de 4 horas. São mais 20 pessoas vezes 4 horas, são mais 80 horas. 80 mais 60 são 140 horas para um profissional trabalhar 8 horas. Então, isso é trazer inteligência de gestão, é colocar, de fato, que a nossa... Eu, como administrador, quero, de fato, trazer benefícios para toda a sociedade, otimizando tanto o tempo do nosso cidadão como o tempo do nosso profissional, além do que vai marcar uma consulta por aqui, vai ter acesso à própria receita por aqui, se não entender a letra, às vezes, do profissional, Então, vai pedir um exame de saúde por aqui, não foi atendido no exame de saúde, a sociedade brusquense toda vai saber que tem uma pessoa esperando um exame de saúde, porque ela está com tal expectativa de doença, estão investigando, fazendo tal investigação, e o valor que esse custo desse exame custa para a nossa sociedade. Então, essa transparência que a gente quer levar para o nosso cidadão, que é, de fato, o proprietário da nossa Prefeitura Municipal de Brusque. Isso vai fazer com que a classe política não seja mais a sócia majoritária da nossa sociedade. E também vai trazer dignidade à nossa população. Então, nós vemos, a partir desse olhar aqui, a gestão muito facilitada, muito mais tranquila para o administrador público e as coisas transparentes para toda a nossa sociedade, que é, de fato, quem sustenta a máquina pública e a quem nós devemos as respostas. Então, é um outro olhar, Então, não dá para se discutir saúde eu não consigo olhar mais para trás, eu olho para frente a partir desse projeto, que é o projeto que vai vencer dia 2 de outubro. Fala ainda sobre saúde, sobre 2 assuntos que até apareceram aqui durante as nossas entrevistas. Hospital de Azambuja e a questão da UPA 24 horas do bairro Santa Terezinha. O candidato contempla mexer nesse vespeiro da UPA, ativá-la, e sobre o apoio ao Hospital Azambuja? Então,
otimizar a gestão pública é também otimizar recursos públicos. Nós temos, às vezes, tem que se analisar a estrutura que se tem disponível, né? Por exemplo, se tu tens um hospital como o Azambuja, que é um excelente hospital, para atender, temos que ver qual até onde o Hospital de Azambuja se compromete com a Prefeitura Municipal de Brusque, como a Prefeitura Municipal pode dar a contrapartida, né? E discutir, inclusive, com todo o setor de saúde, se há essa necessidade de criação dessa UPA. Ou se não vai ser mais um elefante branco pensado para a cidade e jogado aos custos da sociedade. Porque o imóvel está lá. Porque, de repente, tu estás querendo trazer saúde, mas, de fato, tu estás tirando dinheiro da saúde para cuidar de administração de saúde. Porque o meu projeto todo é enxugar dinheiro de gestão e aplicar na ação. No resultado direto para o nosso cidadão. Porque quando tu tens uma sociedade hoje como a nossa, onde o salário médio da cidade é R$ 1.100, R$ 1.200, esse trabalhador que está sujeito a esse salário, ele tem que ter um serviço público de qualidade. Então tu tens que atender esse cidadão na necessidade básica dele. Para quê? Para que sobre mais dinheiro no bolso desse trabalhador, para que ele gire esse dinheiro na economia real. Girando esse dinheiro na economia real, mais dinheiro, mais empreendedorismo, mais empregos, isso é tudo uma cadeia que se forma, né? Então, eu penso que tem que ser debatido com inteligência, com transparência também esse debate, né? Ele pode ser feito, inclusive, aqui na TV, aos olhos de toda a sociedade, e que a gente chegue a uma conclusão, de fato, sobre a necessidade ou não de uma UPA, né? Ou seja na Santa Terezinha, ou seja no Dom Joaquim, ou seja nas Águas Claras, e que, de fato, a sociedade seja atendida nos seus anseios. Notadamente, a nossa população que precisa, né, desse atendimento, e que a saúde pública, né, a saúde de uma forma geral, ela não é algo que a gente pode, de fato nenhum, brincar ou de fato nenhum se esquivar dessa construção, desse debate e desse problema que nós temos atualmente. Então, eu como administrador vou buscar as informações, né, técnicas, né, vou trazê-las a público e vamos tomar a decisão mais acertada, com toda a transparência necessária e com, como administrador público eu quero errar o mínimo possível, porque imagino que quando o cidadão toma um erro, a consciência, né, deve ficar muito prejudicada, né, vamos dizer, muito pesada, né, como se diz no nosso jargão popular. Então eu quero tomar as decisões mais acertadas para que a gente, né, continue com a paz de espírito que a gente tem e fique tranquilo, porque de fato a gente está oferecendo o melhor para toda a sociedade, para toda a nossa população. Mudando de assunto, agora está pegando também essa questão do bem-estar, vamos falar de educação. Também um assunto que tem alguns assuntos, tem umas demandas aí bem delicadas aqui na cidade, principalmente o que mais foi citado pelos nossos telespectadores foi vagas em creches. Mães com dificuldades aí de conseguir arrumar vaga de creche aí. Aliás, tem um fenômeno, já trouxe uma reportagem sobre isso, que até por causa da crise econômica, tem muitos pais que estão tirando filhos de creche particulares, estão buscando lugar na prefeitura e está colocando numa fila que já é grande. Em cima disso, o que você tem de proposta na questão educação? Como a gente vem falando, né? A educação também a gente começa a enxergar pelos olhos do cidadão digital, né? A cidade digital, né? A nossa cidadania agora, uma administração pública transparente com dados a serem gestados. Então nós temos, hoje parece-me ouvir falar que são mais de 1.000 crianças esperando uma vaga na creche. Aproximadamente isso. Então, gente, isso não está, né, não está certo. Principalmente não está certo porque quem sofre isso é a família. Essas pessoas que estão lá são pais de família. Então nós temos que tornar esse problema, hoje são mil pais de famílias, né, que estão sofrendo. Só que isso nós estamos sabendo agora e quem está escutando essa nossa reportagem está sabendo. Então, mas nós temos que trazer esse problema que hoje é do pai dessa criança para se tornar um problema social. Porque quando nós sabemos e quando nós temos dados transparentes e nós acompanhamos esses dados, mês de março tem 1.000 crianças. O administrador vai fazer o quê? Eu quero que chegue em abril
ou maio nós vamos estar com 500 crianças fora da creche. O que nós vamos fazer? Então nós temos que trabalhar esses dados, diminuir esse gargalo, né? Otimizando recursos públicos, cortando recursos de cargos comissionados, né? E aplicando em políticas públicas, porque essas pessoas que utilizam a creche são pessoas que trabalham na nossa cidade, que geram riqueza em nossa cidade, que ajudam na arrecadação municipal e que têm todo, né, o direito de ser atendidas, até porque é da educação básica, né, que se forma os novos cidadãos da nossa sociedade, e temos que garantir, né, o direito à creche, é um direito universal, e a nossa cidade, que é uma cidade rica, não pode conviver com esse estigma. Nós não podemos ter pessoas aqui na nossa sociedade, né, e aceitar que é normal ver esse sofrimento alheio, né, desses pais de família. Então, atenção total à educação, atenção total à saúde, atenção total a essas necessidades básicas humanas. E eu acredito que com todo o nosso esforço da gestão, do enxugamento da máquina pública, da profissionalização da gestão, nós vamos conseguir achar esses recursos, se já não existem, né, se já não estão ali, mas estão sendo mal utilizados, para atender essas demandas, para que os pais fiquem tranquilos, né, e que nós tenhamos de fato aí uma sociedade que está preocupada uma com a outra. Porque quando a gente traz esse problema à tona, esse problema não é mais do pai e da mãe, mas sim um problema de todos nós. Pequeno parênteses na entrevista. Nas tuas andanças pela cidade, fazendo a campanha, os candidatos vão de ponta a ponta da cidade. Quais são as principais reclamações, as principais demandas que você ouve da população? Saúde, em primeiro lugar. Saúde, a falta de saúde, na verdade, né? A falta do exame, porque tem gente que está esperando exames aí 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e a cada dia um recorde, né? Semana passada encontramos uma pessoa que está 3 anos esperando um exame de saúde. 3? Caramba. Então, e a gente, às vezes, pode ser um exame que custa R$50, mas o cidadão, né, não tem condição. Então, e outra, né, quando possivelmente chamarem essa pessoa, né, já não precisa mais. Agora, isso faz parte desse jogo da administração pública municipal, de cansar o cidadão, ou isso, de fato, é incompetência administrativa, ou é, de fato, a realidade que não tem verba e tal. Isso nós vamos descobrir com 100% de transparência. Nós vamos descobrir todos juntos, né? Então, a saúde pública e a falta de creche são as coisas que mais incomodam. Outra, nós estamos numa sociedade que está envelhecendo, né? Então, os idosos atuais e os novos idosos daqui a pouco, que somos nós, daqui a pouco, né? Então, também temos que nos preocupar. Então, nós temos que acertar a gestão. O problema da saúde pública, eu tenho falado, é a gestão, é a administração pública, é o político, né? Notadamente, e o problema da educação é o político. E não adianta a gente querer prometer 20 creches, 10 hospital para cachorro e enfim, né, se nós não trocarmos o problema disso tudo que é o político. Então, há uma necessidade da nossa sociedade que já vem desde 2013 indo para as ruas e que não aceita mais esse comportamento do político, e a gente precisa mudar o comportamento do agente político. Esse projeto que nós temos para Brusque, né, com essa 100% transparência, inteligência social e tecnologia, ele vai de fato mudar esse comportamento do político, até porque, né, Rodrigo, nós somos seres humanos, temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Agora, no nosso lado ruim, não pode governar. Fique com o seu lado ruim na sua casa, com os seus problemas pessoais. Não traga isso para a coisa pública, para a administração pública, né? Então, o projeto de transparência, tecnologia e inteligência social vai eliminar a possibilidade desse político agir com esse lado ruim. Então, a sociedade vai ter, de fato, as limitações do poder público vão estar evidentes. Ah, não tem dinheiro para fazer isso. Não tem porque está lá, está claro. Agora, vim aqui falar, e nós dois aqui, né? Tu estás fazendo entrevista a semana toda, nós dois aqui não sabemos o que estão falando, se é verdade ou se é mentira, isso tem que acabar. Né? Até porque a prefeitura pertence a todos nós. Ok. Minha última pergunta nesse nosso bloco, primeiro bloco, é sobre mobilidade urbana. O Observatório Social de Brusque divulgou um estudo na semana passada dizendo que a cidade está próxima de chegar a 100 mil veículos
Tem 96 mil, vai fechar o ano com 100 mil veículos emplacados. E tem uma preocupação grande com questão de ruas. Outro assunto delicado, ciclofaixa. E a questão da circulação aqui da cidade. Qual é o plano do candidato para essa questão envolvendo a circulação aqui no município? Então, nós temos uma visão democrática, republicana. Penso que tem que ser aberto o debate, né, sobre a questão da mobilidade. Porém, tem que ser tomada alguma ação com planejamento. Então, tem que se buscar os técnicos do setor, né? A gente vê o transporte público deficitário na cidade, inclusive tem uma ação minha já de 2009 que obriga a gente a fazer a nossa prefeitura a fazer uma licitação, foi feita, mas deu problema também na licitação. Nós vemos um transporte público mais democratizado, vemos um transporte público com artérias, principais artérias, como em cidade grande, vans nos bairros para não atrapalhar o trânsito nos bairros, porque às vezes tu fica atrás de um ônibus em uma rua mais estreita, tu vai demorar uma meia hora para te fazer um trajeto de 10 minutos. Vou dar um exemplo, a rua Alberto Mira no bairro Rimer. Que é uma rua de grande circulação e... Sim, então aí tu pega esses ônibus, né, gigantes que vão e atrapalham o trânsito também. Então isso também reflete na mobilidade, né? Então nós vemos que tem que ser aberta essa discussão. Eu sou ciclista, utilizo, né, a ciclofaixa, isso é questão de saúde pública, é questão de esporte, é questão da juventude, é o que vai acontecer daqui para frente. Não adianta nós, eu entendo e vejo que assim, no longo prazo isso é muito bom, nós temos as ciclofaixas pela cidade, até porque gera economia também, porque está se criando aí estacionamentos, que está gerando emprego. Você pode ampliar a ciclofaixa? Sou a favor de melhorar essas ciclofaixas que existem e discutir com os ciclistas, abrir o debate com os ciclistas, né, com relação a onde há necessidade, né, de se criar novas ciclofaixas e também entender, olhar para essa cidade como um todo. Aqui está atrapalhando o comércio, por exemplo, não, mas ali há uma possibilidade de se fazer um estacionamento, né? Então, beleza, tira-se os carros da ciclofaixa, libera essa ciclofaixa e tem-se o local para que o comércio possa ser explorado da melhor forma possível, né? A gente é empresário, empreendedor, eu sou entusiasta, né, da iniciativa privada, então a gente também tem que ser discutida dessa forma. Evitar acidentes. Quando tu protege um ciclista ali através da ciclofaixa, tu evita acidentes, né, tu evita que esse cidadão sofra um acidente e também tu melhora a mobilidade urbana, porque eu vejo daqui a 10 anos ou 5 talvez, aí as pessoas começando a ir trabalhar de bicicleta e utilizar de uma forma mais, vamos dizer, cotidianamente, né, a bicicleta. Então, também a nossa economia está mudando, né, Rodrigo? Daqui a pouco vai estar todo mundo trabalhando de casa, né? Então, a tecnologia está aí, né? Não há que se negar. Então, tem todo um planejamento de mobilidade que tem que ser feito em cima dessas novas matrizes econômicas, né? Claro, com inteligência, com transparência, discutindo com a própria sociedade, não isso em 4 paredes ao interesse de alguns e às vezes jogando uma resposta para a sociedade arrogantemente e que de fato não traz benefícios e transparência e resultados para a própria sociedade. Um ponto sobre mobilidade urbana, que é uma discussão, que também é um assunto longo, que vem de anos, é a questão de horários do transporte coletivo. Também há um estudo que o Observatório Social enviou e também discutiu, já faz um bom tempo, sobre o transporte coletivo, que também diz que a questão de um volume grande de carros aqui é referente também à questão de falta de horário de transporte coletivo. O senhor entende que é possível resolver isso e, enfim, fazer com que o transporte coletivo seja eficiente na cidade? Boa questão. Não se tem demanda porque não se tem transporte ou não se tem transporte porque não tem demanda? Eu vejo que é um assunto científico. Então, novamente, né, vamos abrir os nossos dados para serem estudados, né, por técnicos, né, e a própria sociedade vai ver e vai definir o modelo que acha melhor.
eu penso que, da minha parte como prefeito, eu vou inclusive ajudar, né, a financiar esse estudo e ajudar até essas empresas que hoje estão fazendo transporte público, às vezes até subsidiando para nós entendermos a realidade. Porque nós queremos que o nosso cidadão utilize o transporte público, né, e que esse transporte seja de fato um transporte que vá integrar a nossa sociedade, integrar a nossa comunidade e trazer, né, as pessoas para os locais. Sempre lembrando que a matriz econômica está mudando, né, e que talvez as pessoas vão começar a trabalhar mais nos bairros, né, e mais nas suas casas. Então, isso tudo tem que ser pensado e planejado, olhando, né, a realidade, uma realidade mais próxima e médio e longo prazo, vamos dizer. Então, isso vai ser debatido com os empresários do setor, né, aqui de Brusque, de transportes. Eu vejo como, às vezes até, se precisar subsidiar para se ter a melhor informação possível, vamos discutir. Eu penso que não é uma porta fechada, né? Então a gente tem que chegar numa conclusão inteligente né, para que a gente possa fazer os investimentos. Mas é um caminho, o transporte público é um caminho sem volta, até porque diminui os acidentes de trânsito, a juventude aí que às vezes tem uma galera aí que podia, né, tá protegida, que hoje tem 18 anos, vai lá e é obrigada a comprar uma moto, né? E às vezes acaba, por falta de habilidade, sofrendo acidentes. Então, assim nós tivemos. Então, assim, nós temos que pensar isso tudo sob a ótica, né, do melhor atendimento à nossa população, né, sempre com esse sentimento de humildade científica e de buscar a melhor informação e agir com inteligência. Legal, estou conversando com Odilei Delagnolo, candidato a prefeito pelo Solidariedade. Vamos ao intervalo comercial. Na volta a gente vai continuar nossa entrevista, ouvindo aí outras áreas do plano de governo, na nossa sexta entrevista do TV Brusque Eleições 2016, que vai um intervalo e já volta. De volta com o TV Brusque Eleições 2016, são 9h58, hoje recebendo o candidato Odilei Delagnolo, o do Solidariedade. Lembrando que essa entrevista também será reprisada amanhã à tarde e também no final de semana. E no domingo tem também o debate da TV Brusque, juntamente com a CIB, o Jornal Município Dia a Dia, direto do Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque, domingo às 7 horas da noite. Candidato, falando sobre a parte política aqui da cidade, sua ideia sobre essa situação política da cidade que ela viveu aí, tivemos aí 3 prefeitos num espaço de pouco tempo. Você acredita que a cidade passou por uma dificuldade, uma incerteza, não sei se incerteza é a palavra certa. Insegurança política. Insegurança política. No jargão, né, no judiciário a gente usa insegurança jurídica, né? Então, é uma insegurança política, é um novo princípio aqui da nossa cidade, vamos dizer, né, do político. Então, é óbvio, né, que isso tudo trouxe vamos dizer, uma até calamidade política, né, para a nossa cidade, para a nossa população. Essa troca de prefeitos, isso não faz bem para nenhuma sociedade, até porque o prefeito já tem só 4 anos para trabalhar, né, então ele tem que se dedicar ao máximo. E, enfim, né, trouxe todo esse problema. Tem que ser feito um levantamento de fato de quanto custou para a nossa população, para a nossa sociedade, essa troca de prefeitos. Enfim, mas também ela aconteceu porque houve erros né, na gestão. Então, o prefeito foi afastado dentro das regras jurídicas e, né, daí teve todo esse imbróglio que aconteceu referente à eleição direta e indireta. Essa eleição, na verdade, já devia ter acontecido lá, depois daquela de 2012, porque foi cassado lá o diploma, mas aí teve as defesas, enfim. Não dá para nós entrar aí porque é um outro assunto. Mas eu penso que também é um momento que, né, já pensasse, Rodrigo, vamos eleger agora um prefeito que está comprando voto aí na cidade, porque, né, circula a boca miúda que há esse tipo de ingerência na política, ainda. Daqui a 1 ano esse cara é caçado de novo. Vamos passar pelo mesmo problema? Então nós temos que ficar atentos. Se nós queremos de fato
uma governabilidade, um governo que esteja comprometido com a sociedade, que vai ser tocado até o final, nós temos que eleger candidaturas que são éticas, candidaturas que estão dentro da regra do jogo e que não vão, daqui a um ano, causar um outro problema jurídico e que o cara vai trocar prefeito de novo. Então, é um tema importante e que merece atenção por parte de toda a nossa sociedade, porque agora estamos elegendo um novo prefeito, né? E é o momento do cidadão e não do político. Então é hora de a gente se atentar, né, enquanto cidadão, é hora de a gente ficar, né, ligado em tudo isso que aconteceu e não deixar mais isso acontecer. Então essas candidaturas que estão aí pautadas, né, na velha política, eu penso que também já estão aí cavando um novo problema para a própria sociedade brusquense. É uma ideia, né? Vamos ao próximo assunto, diz respeito à geração de empregos, candidato. Tivemos aí, o IBGE divulgou uma estatística aí, dizendo que Brusque agora está nos 125 mil habitantes, tem a questão de migração, também a questão de crise, o CAGED também indicou uma baixa no número de empregos. Qual é a proposta para fomentar esse crescimento, para o pessoal ter oportunidade? Uma cidade que até alguns anos atrás sobrava vaga de emprego e hoje não se vê esse cenário. Nós entendemos, na minha formação, né, trabalho com gestão também, e sou contador, bacharel em Direito, estudei Filosofia. A visão sociológica sobre esse tema hoje é uma visão de que esses problemas atuais que a nossa economia está passando são derivados da estupidez política. Então, se nós aceitarmos essa classe política do jeito que ela é, daqui para frente, nós vamos viver um novo ciclo problemático. Então, sem segurança alguma de que a economia, de fato, vai estar estável e livre dessas interferências políticas. Porque quando tu tens uma classe política que está preocupada em enriquecer ilicitamente, né, em financiar a campanha política com dinheiro público, né, e a classe empresarial aceitar esse tipo de comportamento, né, nós vamos ter um novo ciclo, talvez de crescimento, porque se afunda um país, ele é obrigado a começar a crescer daqui a pouco. Então, vai ter um novo ciclo de crescimento, mas um problema que daqui a 10 anos vai voltar a acontecer, ou 15, enfim. Por isso que a gente pensa que um projeto como o nosso, que visa transparência, que visa entregar dados públicos, né, na mão do cidadão, não só os dados positivos, mas também os dados negativos, isso tira poder dessa classe política, obriga esse político a trabalhar de uma forma coerente com o seu lado bom, vocacionado, preocupado com a nossa população e também, de fato, preocupado com a economia, né, e que isso tudo é um reflexo. Você imagina que com a alta gestão que a gente quer pôr na nossa Prefeitura Municipal de Brusque, nós vamos reduzir cargos públicos, vamos gerar mais serviços otimizados, com eficácia para a nossa população, e vamos, então, ter um cidadão melhor atendido. Esse cidadão melhor atendido no que é básico, ele vai sobrar mais dinheiro, porque ele é trabalhador, né? Vai sobrar mais dinheiro no caixa dele. Esse dinheiro ele vai, óbvio, consumir na economia real do nosso município, né? Então, ele consumindo na economia real do nosso município, ele vai, de fato, gerar mais empreendedorismo, gerando mais empregos e gerando, de fato, mais renda. Isso é um ciclo que, pelo menos aqui em Brusque, com essa visão que a gente tem de microeconomia e macroeconomia, nós queremos resolver de uma vez por todas. Então, o nosso grande desafio é deixar um legado de gestão na nossa prefeitura, para que daqui a 4 anos nós não tenhamos nenhum prefeito com o perfil desses que passaram nos últimos tempos. Nós não queremos um prefeito aqui que tenha um projeto de poder. Não em Brusque, pode ter em outra cidade. Candidato, o próximo assunto abordado aqui é segurança. A gente teve, até eu falei isso para os candidatos, a gente teve, por exemplo, um dia aí na semana passada, nós temos aí um dia com 4 assaltos aqui na cidade. Tem aquela questão, segurança é dever do Estado. Mas, na sua opinião, qual é a situação da segurança da cidade? O povo clama por segurança maior, pelo crescimento, tudo mais, o que pode ser, enfim, auxiliado, podemos assim, pela Prefeitura Municipal? Então, Rodrigo, sob essa ótica de trazermos tecnologias, né, para o poder público,
tu já entrasse no Google Earth, né? Sim. Então, tu imagina que tu vai entrar na cidade de Brusque de cima, vai chegar lá e vai puxar a cidade de Brusque. Tu podes criar um sistema de monitoramento, porque nós precisamos ter controle social sobre a informação. Controle social, quando eu estou falando, não é o controle social do Estado com a população, mas o controle social da população com o Estado. Esse controle social do Estado com a população me preocupa. O controle social da população frente ao Estado torna-se Estado servidor, certo, não o Estado dominador. Então, esse controle social é que a sociedade tem que ter. Então, a sociedade tem que controlar o Estado, tem que ter essas informações. Eu vejo a segurança pública de uma forma onde as pessoas vão fazer as reclamações dentro do cidadão digital. Inclusive, nós vamos fazer uma parceria, né, com a nossa Polícia Militar, que é uma excelente polícia militar e que também não quer correr riscos, né? Nós também temos que preservar a vida do nosso policial, que está no dia a dia. Então, para isso, nós temos que ter inteligência social. Inteligência social com o nosso cidadão digital. Nós vamos mapear o tipo de crime, a localidade, e as reclamações, através de reclamações dos nossos cidadãos. Isso dentro de uma rede de informação, com informações profissionais, informações ali técnicas. E que tu da tua casa, tu vais entender o que um cidadão que já tem a inteligência da segurança pública está pensando. Então nós vamos agir localmente nos locais onde tem o problema, no foco, né? E não no problema. Então nós vamos atacar a causa, porque nós não atacando a causa, tu resolve o problema como um todo. Trazendo também uma possibilidade que a gente vê, que a gente chama de um projeto chamado câmeras comunitárias. Essas câmeras, elas ficarão itinerantes, serão de propriedade do município. Não são essas câmeras fixas. Poderemos até ter uma rede de câmeras fixas, inclusive utilizando as câmeras que as próprias empresas já têm, né? Mas nada impede também de a gente ter essas câmeras hoje, para que um cidadão de bem, que tem uma reclamação a fazer, lá, que tem lá mora um determinado cidadão que está causando problema ali, e aí ele faz uma reclamação e não consegue dessas câmeras comunitárias, ao qual ficarão as câmeras disponíveis para toda a sociedade também poder acompanhar o problema do cidadão. Às vezes tem um cara lá que, sei lá, está vendendo alguma coisa que não pode, né? Então, algo ilícito lá, né? Algo entorpecente e tal. Então ele tem, e o cara traz problema para determinado cidadão. Então se busca lá uma ajuda, né, dessas câmeras comunitárias para que a câmera monitore e tal, se realmente está acontecendo ou não, e que ali naquele ambiente ali onde as famílias estão, não é permitido esse tipo de comportamento. Então essas famílias vão ter a sua liberdade, vamos dizer, de ir e vir, e o seu estado e a sua comunidade ali protegidas, né? Então, tem toda uma ótica, vamos dizer, mais social, onde a própria sociedade colabora. Eu chamo isso de um termo que a gente está trazendo também para essa política, que se chama uma política colaborativa. Isso é um termo muito importante que eu vejo que daqui para frente a gente ter essa política colaborativa. Então, é o controle social feito pela população. A população no comando e os políticos como servidores públicos de fato, né? Não mais essa classe política como sócia majoritária da nossa sociedade. Mas basicamente é isso. E eu vejo também que é uma discussão de fato importante, né? Agora tem que ser tratada com transparência. É um assunto que cresceu bastante, por causa da dona de ocorrências aí. Principalmente na última semana. Na última semana. Não, um dia ali, foi quinta-feira passada que foi... E a discussão de segurança, as próprias entidades também já bateram na porta do governo do estado N vezes para conseguir reforço e não receberam nenhuma resposta positiva. Próximo assunto, candidato, saneamento básico. É fato que, é sabido que poluição é um negócio complicado, que a cidade não conta com 1 metro sequer de esgoto residencial coletado, tudo jogado, ou aqui no esgoto pluvial, que depois vai acabar no rio Itajaí-Mirim. O senhor entende que é possível, acho que em 4 anos complicado, mas dar um início na questão do saneamento básico aqui na cidade? Então, nós não temos 1 metro de... esgoto residencial tratado. Tratado, mas nós temos alguns quilômetros aí que foi pago, né, há um tempo atrás aí, né, então, que foi pago, que está ali, mas que não passa Não passa uma gota. Uma gota. Então, isso é um problema que a nossa sociedade, infelizmente, permitiu. De fato, é um problema que nós temos que agora buscar resolver. Então, tem que ser encarado também com transparência, né, e com técnica.
é um problema, o saneamento básico, e eu quero tratar isso com gestão. Como? Estabelecendo prazos, fazendo uma política de Estado. E como que a gente vai fazer uma política de Estado? Chamando as entidades da sociedade civil organizada, chamando as nossas associações de moradores, definindo isso com a própria comunidade, levar o projeto para a Câmara dos Vereadores, a própria Câmara aprovar com os starts, início, meio e fim, para que isso não fique à mercê da decisão de um político que tem interesses politiqueiros. De fato, nós temos que entender que o tratamento do esgoto, né, público, né, esse tratamento tem que ser feito porque ele traz economia para a saúde pública. São menos pessoas nos hospitais, são menos pessoas nos postinhos de saúde, então também tem esse benefício. Então nós temos que olhar essa questão do esgoto sanitário como uma questão a ser dado um start, definido com a comunidade o modelo, seja ele PPP, seja ele ou público através da SAMAI, seja ele, vamos começar num bairro, lá no Guarani, ou no centro, né? Isso nós vamos ter que definir com a comunidade, estipular o modelo e executar. Da minha parte, né, nós vamos buscar as informações, ver com transparência os recursos, talvez um modelo até de condomínio. Uma ideia que a gente está ventilando. Vamos ver se é possível. Né? Porque tu paga lá o TPTU, não paga? Talvez vamos fazer o custo desse modelo e vamos talvez pensar num condomínio onde cada um vai dar a sua cota à parte. Então, são modelos que a gente tem que discutir e a gente vai abrir isso para a nossa comunidade de uma forma muito clara, muito transparente, e eu vejo que é um debate central ao qual eu vejo que já no primeiro mês de mandato a gente vai ter que chamar a responsabilidade da nossa sociedade essa decisão. Eu, como prefeito, vou executar o que for definido pela comunidade. Você tem falado muito, né, no programa sobre a questão de participação popular, né? A gente teve aí orçamento participativo, hoje contamos aí com conselhos municipais, assembleias municipais. Como é que eu vou dizer assim, esse modelo, né? Esse modelo vai nessa esteira mais ou menos do que foi o orçamento participativo na última gestão, os conselhos municipais que hoje existem, assembleias. Boa pergunta. Vai dentro desse modelo aí? Esse plano de governo foi lido de cabo a rabo, né, Rodrigo? Então, assim, nós temos os nossos candidatos a vereadores, dos 30 candidatos a vereadores que nós temos, são, a maioria é líder comunitário, né? São pessoas que estão trabalhando lá no seu dia a dia 4 anos. Então, quando eles estão hoje, até hoje, um negócio interessante, né? Um candidato a vereador de um outro partido foi falar comigo e disse, cara, não dá para pedir voto. Eu disse, nossos candidatos não estão passando por isso. Não dá, daí, né, disse, não dá para pedir voto porque está todo mundo enojado, não sei o quê. Eu disse, não, os nossos candidatos não estão passando por isso, muito pelo contrário, eles são muito bem recebidos. Eu tenho acompanhado, né, estou indo um dia com um, outro dia com outro, tenho passado por 4 ou 5 bairros da cidade todo dia e com esses candidatos, e a gente vê que são muito bem recebidos porque são pessoas que estão no dia a dia da comunidade, trabalham lá 4, 5, 8 anos. Então, por que eu quero a participação da comunidade? E quando eu falo comunidade, eu não falo só as associações de moradores. Eu falo as entidades da sociedade civil organizada, as ONGs, porque todas essas pessoas são pessoas voluntárias, são pessoas que de fato estão ali pela paixão. E isso é que é o mais gostoso. E ali a gente sabe que o erro é diminuído. Tu não pegas um caso de corrupção numa entidade, tu pegas numa Prefeitura Municipal de Brusque, ou numa, né, enfim, tu não pegas um caso de desvio de dinheiro público numa entidade. Então, essas ONGs, essas entidades da sociedade civil organizada, essas associações de moradores, as próprias igrejas, as escolas têm que participar desse debate. Né? A nossa ideia, do programa principal do nosso projeto é o resgate do sentimento de comunidade. E como que a gente vai conseguir isso? Trazendo coisas que sejam sociais, que realmente a gente tenha um projeto em comum, né? Através da criação né, dessas vamos dizer, moradores de determinada comunidade, criar um conselho da própria comunidade lá da Santa Rita,
ou da Santa Terezinha, ou do Cedro, um conselho ali com a escola, com as igrejas, com, né, alguma entidade que está ali local, com as associações de moradores, e tu ter algo em comum. Então, é valorizar isso. Eu, como prefeito, vejo da seguinte forma: me tragam o problema que cabe a mim resolver, buscar a resolução. Eu sou contratado pela sociedade para ser um executivo da nossa população. Então as comunidades vão trazer os problemas e já as lógicas de solução desses problemas e cabe a mim como prefeito executar. Então eu não quero fazer uma política de cima para baixo. Eu quero que essa política venha de baixo para cima, porque isso também traz cultura, né? Traz debate para a própria sociedade e traz uma preocupação. Porque hoje todo mundo, quando a gente tem um político eleito, todo mundo parece que saiam daqui agora, porque eu vou resolver sozinho, né? Então isso que a gente não pode mais permitir. Então essa política tem que ser feita da base e não é orçamento participativo não, é comunidade participativa. É o ano todo. Tragam os problemas e a prefeitura só vai executar. Eu quero menos problema para mim ter que pensar e mais soluções inteligentes vindo da própria comunidade. Então, é desconcentração de poder, descentralização de poder, é toda uma lógica que a gente vê, de fato, para envolver a comunidade em algum projeto. E temos outros projetos aí que, assim, visam esse resgate de sentimento de comunidade que eu posso falar, não sei se tu vais tocar no assunto. Pode falar agora, aproveita. Então, nós vemos essa questão dos bairros, né, como uma questão fundamental. Porque nós temos que dar um jeito de valorizar os bairros, valorizar a vida lá na Limeira Baixa, lá no Cedro, lá no Dom Joaquim, né, lá na Nova Itália, vamos dizer assim. Então, como a gente vê isso? A gente vê, nós temos um projeto que se chama, que a gente não quer mais fazer praças, por exemplo, de 100 metros quadrados. Ao invés de fazer 10 praças de 100 metros quadrados, ou 100, como é feita na cidade, a toque de caixa, e que tem um custo, às vezes até de uma praça muito maior, nós vamos criar praças grandes, espalhadas pela cidade, iguais a que nós temos na frente da prefeitura, praças eu vejo com, assim, perto de 10 mil metros quadrados. Uma quadra, vai. Que vai trazer o quê? Que vai trazer aquele jovem para aquela comunidade ali, vai andar de skate ali, vai andar de bike ali, os pais vão estar por perto, né, a própria escola vai estar mais integrada, né, as pessoas, como quando a gente era pequeno, né, Rodrigo, tu não levava o puxão de orelha da tua vizinha? Sim. Então, e tinham autoridade, né, para aquilo, porque eles conheciam a gente. Agora, quem é que conhece o seu vizinho hoje? Porque nós brincávamos na rua, né, nós jogávamos futebol na rua Hoje não dá mais. Não, hoje não dá mais porque tem muito trânsito, então nós temos que criar esses espaços, mas que as famílias estejam próximas. Pô, tu vai domingo aqui na Praça do Sesquicentenário, que coisa linda. Eu estive lá sábado também, é verdade. Muita então, gente. É muita gente, e isso tem que ser utilizado nos bairros. O que vai trazer isso? Vai trazer um resgate de alguns valores ali, uma integração e outra. Eu, como administrador, né, vamos dizer assim, como prefeito, vou colocar essas praças sob o comando da própria comunidade, através desses conselhos do bairro. Ou seja, as associações de moradores, as escolas e as igrejas vão cuidar dessas praças. Então, o que vai fazer com que a própria Prefeitura Municipal não tenha esse custo, né, ao qual a comunidade cuidando da praça, nós vamos dizer o seguinte: a comunidade cuidou um ano que vem vocês escolhem. Quer uma pista de bicicleta, quer uma pista de skate, nós vamos fazer. Só que a gestão é comunitária. Outra, nós conseguimos também mapear com inteligência quais as comunidades que estão de fato tendo esse resgate de sentimento e quais que não estão, porque quando as praças estão abandonadas, os locais de humanização, né, os locais, tu também consegue mapear as comunidades que estão com algum outro tipo de problema, ao qual tu dirige assistência social, ou as próprias outras comunidades que estão dando certo, tu leva eles para fazer palestras e tal, para motivar essa galera a ter algo em comum. Então, eu vejo essas praças grandes, né, como ambientes de uma diversão familiar, com áreas de cultura, esporte, lazer, né, e um ambiente saudável, né, um ambiente que vai gerar comércio ao redor também. Tem toda uma série e vai valorizar as casas locais. Então tem toda uma série de outras coisas, benefícios para a nossa população e para a nossa sociedade. E vai também fazer com que esse jovem não ande de moto, não venha de lá do outro bairro para cá para andar de skate aqui no centro, ou não corra os riscos de os pais estar longe da casa e às vezes aqui sendo mal influenciado.
Então tem toda uma série de outras questões que a gente vê também como positivas. Vamos já na reta final, mas eu vou fazer o meu último questionamento, para depois aí a gente, até aí, candidato, para a sua observação final, que é o último assunto, tocasse no ponto assistência social. Um dos assuntos que mais foram levantados também, questão de assistência social, até porque a cidade cresceu, né? Questão de crescimento ordenado ou desordenado. Nós temos uma visão humanista, uma visão acolhedora, né? E uma visão de que esse cidadão que está hoje morando na rua, ele merece uma atenção especial. E outra, do jeito que a gente quer resolver a questão da gestão pública, porque o problema vem da liderança também. Então, se a gente resolver essa questão da gestão pública, nós vamos evitar com que daqui a 20 anos tenhamos novos moradores de rua, porque não foram atendidos pela saúde e não foram atendidos pela educação no momento oportuno da sua vida. Então, tu também tem toda uma série... a gestão, ela a longo prazo, também ela tira custos da assistência social, por exemplo, né? Então, nós queremos esse cidadão... Como é que está o tempo aí, Rodrigo? Está tudo certo. Está tudo certo. Então, nós temos esse cidadão aí que hoje está, né, infelizmente, né, jogado, né, numa escuridão da vida, está ali morando na rua, mas talvez também esse cidadão quer morar ali, e aí nós temos que discutir se a gente... ele está ali porque quer, às vezes porque quer, e vamos ter que entendê-lo, né? Agora, nós temos que tentar de uma forma mais técnica, inclusive fazendo com que as próprias assistentes sociais que estão no dia a dia disso, elas definam as políticas. Elas é que vão definir em conjunto com esse próprio pessoal que está ali. Porque nós temos que dar um jeito de oferecer alguma alternativa para esse cara ajudar a construir essa sociedade que a gente vê daqui para frente. Então ele tem que produzir algo positivo. E a gente tem que motivá-lo, né, a ser mais um dos nossos que está a fim de construir essa nova sociedade, essa sociedade que de fato onde um está ao lado do outro e um pode, né, confiar que se me faltar alguma coisa, eu sei que eu tenho um ombro amigo aqui do lado e eu não preciso ficar então com esses traumas aqui, né, pessoais, de tendo que olhar para o futuro sempre como um problema e sempre como uma coisa que eu não vou conseguir resolver as coisas. Então, toda essa visão do nosso projeto de governo, ele tem uma visão filosófica, por trás ele foi pensado, ele foi estruturado, não é um plano de governo só exposto à sociedade como se fosse algo, vocês querem isso. Não, ele tem toda uma lógica, um pensamento filosófico, sociológico, ao qual visa resgatar o sentimento de comunidade e libertar a sociedade da classe política como a gente vê hoje. É um assunto também que é delicado. Você tocou num ponto que é questão, né? Que, inclusive, pessoal de entidades, será que a pessoa quer sair da rua? Então, isso tem que ser discutido. Isso tem que ser... Não é assunto tão simples. Porque essa assistência social, gente, eu tive na minha aula de antropologia, tá? A igreja já vem fazendo há mais de 2000 anos. Né? Vamos dizer, então, tirar isso. Só que muitas vezes, o meu professor de antropologia, ele me dizia assim, esse cidadão, será que ele não quer? Ele tem cidadão que quer estar ali. Então, isso também nós temos que compreender. Agora, ver como a gente vai abertamente trazer esse cidadão para a gente entendê-lo. Né? Então, é uma questão antropológica. É toda uma lógica que a gente tem que ser respeitada. Agora, assistência social, política vai ser feita da base. Ok. Candidato, aproveitar esse momento final da nossa entrevista, queria deixar então a nossa câmera à disposição para que o senhor dê a mensagem final para o eleitor. Estamos tão perto da eleição, falta menos de 2 semanas aí para a eleição. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado à TV Brusque, né, pela oportunidade. A gente está feliz, né, de estar nesse debate aqui, nessa conversa. Na verdade, não é um debate, nós temos que, inclusive, propor uma mudança do título dos debates, inclusive, porque nós temos que fazer conversas construtivas com os prefeitos. Não debates, é uma nova ótica. Mudar essa energia, vamos dizer, essa vibe, né, das coisas. Então, nós não promovemos mais debate, mas sim conversas construtivas com os candidatos, para que a gente tenha as melhores ideias à disposição da nossa sociedade. Então, eu agradeço infinitamente esse espaço, até porque as televisões são concessões públicas e vocês estão cumprindo o papel, né, esse papel fundamental de trazer informação,
né, de trazer conteúdo para o nosso telespectador, né, e para a nossa cidade, notadamente. Então, eu gostaria muito que a nossa sociedade desse essa virada de mesa, que nós, né, chegamos e consigamos, no dia 2 de outubro, de fato, fazer com que o comportamento do político, a partir de 2017, seja um comportamento, de fato, preocupado com a sociedade. E para a gente fazer isso, gente, não tem outro caminho. É transparência, é inteligência social e é tecnologia. Não adianta nós esperarmos 2050 chegar. Vamos levar Brusque para 2050. Hoje, agora, dia 2 de outubro. Vamos, de fato, acreditar em que é possível. Né? E não vamos nos apegar a algumas situações de acreditar que isso não é possível. Não, isso é possível, está aqui. Nós estamos trazendo isso para a sociedade. Isso é um projeto pensado do lado de cada mesa, pelo povo, porque a gente não aguenta mais esse político agindo com hostilidade frente a nós. Então, para que a gente não precise mais ir para a praça para pintar a cara de verde e amarelo, mas que a gente vá para lá só para comemorar, para se divertir, para andar de skate, para andar de bicicleta, eu peço que a gente vote no 77, que a gente eleja esse projeto, não é o BA que vai ser eleito, é o projeto. Vocês vão me contratar como executivo para esse projeto e da minha parte não vai faltar comprometimento, não vai faltar garra e não vai faltar, né, a transparência e a humildade para dialogar com a comunidade e entender o que a gente de fato busca. Então a gente está oferecendo uma luz nessa escuridão política, a gente está oferecendo, né, que é possível acreditar e vamos lá, com fé, esperança e atitude, nós vamos chegar lá. Muito obrigado, Rodrigo. Candidato, muito obrigado. Valeu. Uma boa sorte, né, na eleição que está chegando. E domingo também o candidato estará junto com os outros 6 no debate da ACIB, no domingo, às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo da TV Brusque. Esta foi nossa 6ª entrevista, que terá também representação amanhã e também no final de semana e também no nosso canal pela internet, se você quiser rever aí a entrevista completa, ver ou rever alguma parte desta entrevista. Chegando ao final de mais um TV Brusque Eleições 2016, a gente volta amanhã, encerrando o nosso ciclo de entrevistas. E domingo, não esqueça, tem o debate ao vivo às 7 horas da noite. Um grande abraço, uma boa noite. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.